Bom, pessoal, aqui temos 8 áudios da minha análise crítica do livro do Harari, 21 lições para o século XXI. Fiz uma coisa parecida com o Sapiens. Acho que o Sapiens é um livro oportuno, interessante, com alguns insights, não teórico, mas com alguns insights. E esse livro, 21 lições, é como se eu tivesse pego um cantor que fez sucesso no primeiro disco, e aí de repente ele tem necessidade de fazer shows e começa a inventar músicas, e quando vai lançar o terceiro LP já está totalmente, perdeu completamente o viço daquele primeiro LP. Harari, nesse livro, ele está muito distante do Sapiens, muito distante. Então é uma crítica muito ácida, é uma crítica muito dura, né? Mas que é um fenômeno, resta a menor dúvida, que tem influenciado. Então é muito mais a tentativa de entender o fenômeno do que o livro. E a gente vive esses momentos em que a gente tem celebridades que ganham celebridade, passam a valer pelo onde elas estão e não pelo que elas dizem. Então é a minha contribuição aí para que as pessoas possam analisar e criticar também a minha própria crítica. É isso aí. Bom, pessoal, começo hoje a leitura crítica do livro 21 lições para o século XXI do nosso amigo Harari. A minha história com Harari, ela começa com o livro Sapiens. Fiz 20 e tantos vídeos, foi minha primeira, talvez uma das primeiras leituras compartilhadas que eu fiz, coloquei tudo no YouTube e fiz uma leitura realmente muito amadurecida do livro, né? Muito aprofundada, digamos, melhor. Aprofundada, cada capítulo, cada história, né? E naquele momento eu separei duas coisas interessantes em relação ao Harari. Existe o Harari oportuno e existe o Harari oportunista. São duas coisas diferentes. E quando a gente fala oportunista, não quer dizer que o oportunismo dele é perverso de má fé, né? Oportunista é aquela pessoa que se aproveita de uma situação e se beneficia. Não há problema nenhum em relação a isso. Agora, a gente tem que separar esses dois Hararis, o oportuno e o oportunista, para que o oportuno vai ficar no tempo e o oportunista vai se diluindo, porque ele é conjuntural, não é estrutural. Então eu não vou... Essa primeira abordagem eu não vou falar do livro ainda, que eu nem abri. Só tirei a foto e coloquei. Então eu vou colocar essa discussão. Então a primeira coisa é separar o Harari oportuno e o oportunista. O Harari é oportuno por quê? Ele é oportuno porque ele consegue trazer a discussão do Sapiens para o debate. Estamos precisando falar sobre o Sapiens, né? Precisamos falar sobre o Sapiens, que nem aquele filme, né? Precisamos falar sobre Kevin, precisamos falar sobre o Sapiens. É um momento de falar do Sapiens. E naquele livro ali, ele vai agregar para a nossa escola, para os bimodais, a revolução, que ele inclusive chama revolução cognitiva da oralidade. Coisa que ele aprofunda de alguma forma, né? O debate que a gente vem fazendo, trazendo inclusive informações, coisas bacanas, das mudanças administrativas que aconteceram na espécie de comando e controle com a chegada da oralidade, e vai situar aquilo, etc. E para mim foi um upgrade no nosso discurso, né? Em que a gente complementa com muito mais informação. A passagem do nomadismo para a aldeia eu peguei dele, né? De uma espécie que você não plantava, não domesticava os animais, a sofisticação. Então ele vai ser ali muito oportuno, o Harari. Ele vai ser muito oportuno. E aí, a partir daí, ele vem trazendo. Então, este, para mim, é o momento nobre do Harari nesse processo. Então, beleza. Oportuno, obrigado, Harari, foi super legal. Aonde ele vai ser oportunista?
No momento em que ele vai, a partir do momento que ele faz uma visão do Sapiens, que é oportuna, em que ele traz a revolução cognitiva da oralidade, que é oportuno, e aí você tem dados para você poder trabalhar, ele começa a ser oportunista no seguinte sentido, que ele começa a querer projetar o futuro. Aí ele vai na sequência falar de Homo Deus e na sequência vai agora falar das 21. Então, olha a arrogância do cara. E aí você vai ter, né, esse oportunismo com uma certa arrogância. E ele vai falar de 21 lições para o século XXI, ele já está dando lição para algo que ainda não aconteceu. Se ele falasse 21 lições do século passado, lição é algo que você aprende com o passado. Não é uma coisa que você aprende com o futuro. Então ele não está falando de 21 lições. Depois vamos verificar se é um problema de tradução ou não. De qualquer maneira, o título é arrogante. Se o Harari foi arrogante, é outra história. É como está sendo vendido ele aqui. Então, 21 lições para o século XXI, então ele já está fazendo lição para uma coisa que ainda não aconteceu. E o que eu acho que tem essa coisa oportunista do Harari, como muitos dos futuristas, é que ele não tem uma teoria. O Harari ele não traz para a sociedade uma teoria. E se você não traz uma nova teoria, você não consegue projetar o futuro. Essa na minha opinião, é a encruzilhada dos futuristas. O futurista, que eu considero futurista com F maiúsculo, é aquele cara que consegue analisar o mercado, consegue perceber quais são os erros de paradigma que nós tínhamos, consegue fazer as revisões filosóficas e teóricas. E é por isso que a gente está dizendo que a nossa escola é uma escola de futurismo, a gente está propondo isto. Então a gente acredita nisso, está trabalhando nisso, está arriscando isso. No momento que você oferece isso ao mercado, é uma startup, você está disputando o mercado de pensamento, né? Ou mercado de ideias, pensamento / ideias, você está disputando esse mercado. Então, o Harari ele não tem uma teoria, ele não faz uma revisão da história, ele tem impressões, ele tem sentimentos. Ele, a partir de determinados critérios, e aí depois a gente, quando entrar no livro, vai falar desses critérios, a partir de um ponto de vista que você percebe ao longo do tempo que ele tem, a partir das suas idiosincrasias e a partir da sua maneira, das suas ideologias e da sua maneira de pensar, ele vai palpitar, e aí olha a expressão, ele vai palpitar, ele não vai prognosticar, ele vai palpitar não só sobre o passado, como também sobre o futuro. Então, o que eu estou iniciando essa jornada, essa temporada de análise do Harari, pela leitura que eu fiz do Sapiens, pulei o Homo Deus, não tive paciência para ler o Homo Deus, e agora vou fazer, como a gente está trabalhando com futurismo, acho que será bastante interessante o nosso trabalho com o Harari. É isso. Queria a opinião de vocês. O que vocês me dizem aí sobre essas observações iniciais? Bom, pessoal, estou fazendo uma promoção interna aqui da escola. Todo mundo que assinar esse pacote da Black Friday vai receber a temporada completa da análise do livro do Harari. Esse livro do Harari, quem está recebendo hoje é o pessoal do Master 3, que já assinou o pacote para o semestre que vem, o pessoal do Master 6, que tinha assinado o pacote do ano passado, e o pessoal Master 1, 2, 3, conforme o dia da semana. Então eles vão pegar alguns pedaços desse processo. Se você falar, pô, eu quero fazer a introdução, esse pacote de hoje, da Black Friday, eu vou criar uma lista de transmissão, o cara assina e eu coloco ele na lista de transmissão, vai receber todos os dias. Eu quero fazer todos os dias uma análise do livro do Harari. E aí queria que vocês participassem. Então, quem quiser, estou colocando o link aqui embaixo,
assina o link, fica na escola até junho, já participa da introdução e já recebe toda a temporada. Eu não vou fazer mais, recebe essa temporada e eu vou criar as temporadas de leitura crítica. Todos os livros que forem sendo colocados, o pessoal recebe específico. Eu vou criar uma lista de transmissão das leituras críticas e você recebe essa leitura crítica. Aproveita aí porque é uma coisa bacana, tá? Um abraço. Bom, estamos aqui na leitura da introdução, orelha, introdução e capa do nosso livro 21 lições para o século XXI, do nosso querido Harari. Então, a primeira sensação que a gente tem é uma sensação de estar diante de uma arrogância. Quando a gente fala de arrogância, a definição de arrogância ela tem dois sentidos. Um é quando você fala você vai arrogar um direito. Então, quando você arroga um direito, não quer dizer que você está pedindo algo que você não deve. Estou arrogando o direito de ter a minha narrativa em relação ao mundo digital. Inclusive, no passado já tive até um debate sobre isso, né, em que as pessoas muitas vezes acham o fato de você colocar coisas, você está sendo arrogante. Não, você está arrogando o direito de falar e dizer o que você pensa dentro da sua narrativa. O que seria uma narrativa, né? Então, toda narrativa é arrogante por ela mesma, porque ela arroga o direito de querer definir determinada coisa em termos de fato. Então, Harari, como todos os autores que escrevem livros, estão arrogando o direito de olhar para os fatos e dar uma versão. Ponto. Agora, existe uma narrativa, né, que é arrogante. É o adjetivo da narrativa arrogante. Quando a gente fala de narrativa arrogante, não é o direito de ter a narrativa. É quando a gente diz que é superioridade moral, intelectual, né, atitude prepotente ou desprezo em relação aos outros, orgulho ostensivo, altivez. É o momento em que aquela narrativa ela vai passar a ter uma determinada arrogância, uma determinada maneira de trabalhar com as coisas que foge do fato. Então, a sensação que eu tenho logo de início nessa introdução é uma arrogância, é uma narrativa arrogante. E aí você vai dizer, quando a gente começa a trabalhar, o próprio título do livro, eu deixei em aberto no primeiro áudio, porque eu coloquei que estava na dúvida se foi um problema de tradução. Mas o termo, né, 21 lições para o século XXI, então é exatamente essa narrativa arrogante de alguém que está colocando como se fosse um assessor do mundo, como se fosse uma pessoa acima das pessoas, do bem e do mal, em que ele vai dar, né, ele vai pegar as questões principais do mundo e vai dar uma opinião sobre essas questões e ele vai direcionar o debate, ele vai colocar a questão. Aí a gente tem uma discussão interessante que eu começo a desenvolver, que é a discussão entre o oportuno e o oportunista. Eu acho que o que é oportuno no Harari são as questões que ele coloca. Harari ele coloca questões oportunas, ele traz debates oportunos, ele faz a discussão do Sapiens de forma oportuna, né? Então ele traz o debate dos Sapiens. A gente está vivendo uma revolução civilizacional em que o Sapiens está sendo questionado, discutido. E aí ele é oportuno e é por causa disso que eu acho que ele vende. Mas ele é oportunista porque no momento em que ele se destaca, ele vai introduzir e ele vai a cada livro, né,
se sentindo cada vez mais empoderado e cada vez mais vendendo, cada vez mais sendo chamado, cada vez aumentando mais o preço das palestras, mais ele vai se sentindo com liberdade de se desgarrar de argumentos lógicos, de bases contextuais, de fatos. Ele vai criando uma espécie de ser acima, né? A opinião do Harari, ele vai virando aquele chamado guru fumaça, porque ele vai colocando questões e vai dando opiniões sobre as questões todas, e, na minha opinião, dentro de uma determinada lógica, que a gente vai falar na sequência, né, daquele pensamento platônico em que os filósofos deveriam ser os regentes da sociedade, né, que vai depois ser questionado pelo Aristóteles. E aí a gente tem aí uma briga entre Aristóteles e Platão, nesse debate aí do Harari. Ele é Platão, ele é platônico, ele é coletivista, e ele acha que, no fundo, o que ele está propondo é que um organismo internacional, um organismo tal, né, e ele sendo o assessor desse organismo, tem aí uma série de regulações e uma série de preocupações e regras e normas para que a sociedade possa ser regulada. Então aí ele vai introduzir as 21 lições, né, do nosso arrogante Harari para o mundo. E eu acho que é exatamente isso que eu não vejo no Matt Ridley, eu não vejo no Ayn Rand, não vejo no Mises, não vejo no Hayek, não vejo no Clay Shirk, não vejo no Pierre Levy, que acreditam na ordem espontânea, que acreditam na inteligência coletiva, que acreditam, né, na cultura da participação, que cada indivíduo, fazendo as coisas que está fazendo, consegue, nesse processo, levar cada um trabalhando para o melhor de si, contribuindo com todo no seu cotidiano. E o Harari exatamente faz uma quebra nisso. O Harari vai quebrar isso. Ele diz, enquanto as pessoas estão trabalhando, tem alguém que tem que estar pensando nessas questões maiores. É ele, Harari. Então ele faz uma divisão entre a pessoa que está trabalhando, a pessoa que está levando o seu dia a dia, tomando as suas decisões, escolhendo o que vai comer, o que vai vestir, né? Decidindo ali na sua comunidade, votando num determinado momento. Então essas pessoas, elas estão preocupadas com outras coisas. E tem o Harari, que é o cara que está preocupado com as grandes questões. Então ele vai ser o guia para que a gente não, sabe, para que a sociedade, que tem que procurar um objetivo geral, tome essas decisões. Então, o Harari, ele é coletivista, ele é platônico, ele acredita que o ser humano, de alguma forma, tem que ter um objetivo combinado, né? E aí ele vai começar a criticar uma série de coisas na sociedade, né? E coloca, assim, uma certa dubiedade, e a gente vai ver isso mais adiante. Então, essa primeira introdução, o que me passa nessa introdução é uma arrogância, uma narrativa arrogante. Não uma arrogância da narrativa, mas uma narrativa arrogante. Uma narrativa de quem está olhando de cima e que a sociedade precisa de Hararis para resolver seus problemas e procurar os seus caminhos. Coisa que eu não vejo, né? Eu vejo pessoas tentando apontar determinados caminhos, apontar determinadas linhas, como é o caso do Matt Ridley, né, naquele otimista racional, que ele diz, quando o ser humano troca mais, as coisas vão bem. Quando o ser humano troca menos, as coisas vão mal. Então ele não está querendo dar um destino para as pessoas, ele simplesmente está tentando organizar como as pessoas têm que trocar. O debate é na forma, não no conteúdo. O debate é nos canos, não no que está dentro dos canos. E o Harari entra dentro dos canos. Ele quer definir para os outros aquilo que vai circular nos canos. E aí eu digo que o Harari tem uma narrativa arrogante. O que vocês dizem? Bom, pessoal, ainda na introdução do livro, ainda não entrando no debate interno do livro e ainda discutindo com os primeiros feedbacks que eu tive ao discutir o Harari. E eu acho que é interessante colocar da seguinte maneira.
você tem pessoas, e o Harari faz parte desse grupo, que são pessoas que estão comentando sobre o novo século. Pessoas que estão discutindo e apresentando a sua visão sobre o novo século. E aí a pergunta que você vai fazer, e aí quando a gente vai analisar um autor, né, a gente vai colocar o seguinte: esse autor, ele faz parte de uma escola de pensamento, ele assume uma escola de pensamento. Essa escola de pensamento tem qual a ciência por trás dessa escola de pensamento? Qual é a base? E a partir do momento que você tem, vamos lá, escola de pensamento, uma ciência por trás daquela escola de pensamento, e a partir dali, a escola de pensamento e aquela ciência desenvolve uma teoria de análise do problema que a escola se propõe a resolver. E no momento em que você vai opinar sobre coisas da sociedade, você está prisioneiro daquelas premissas da tua escola de pensamento, da tua ciência que você trabalha e da teoria que foi desenvolvida. Eu me espelho muito na escola, né, na escola austríaca de economia. O Mises e o Hayek escolhem, né? Eles definem lá a praxeologia, definem lá que eles estão estudando, né, a economia, eles trabalham com a ciência da economia, definem determinadas teorias e vão fazer as análises, os comentários, baseado nessas premissas. Então, quando a gente pega um autor e traz um autor para dentro, né, e a gente teve aí o Alexandre comentando, falando sobre os limites, né, de como a escola analisa os autores, a gente vai aplicar os nossos conceitos para fazer análise. Então a gente não pode sair falando qualquer coisa, dizendo dando opinião, aquilo que eu acho, aquilo que eu sinto, a maneira de pensar, etc. Né? A gente vai, a partir das premissas que nós temos, dizer, olha, dentro do que a gente consegue enxergar, a gente enxerga, por exemplo, que a gente está indo para a descentralização, para a uberização, né? E aí você então vai se limitar. Não, a gente tem uma visão otimista em relação a isso, por quê? Porque a gente aumentou as trocas. Então, quando a gente vai discutir o Harari que está fazendo sucesso, você pergunta, o Harari tem uma escola de pensamento por trás? Não tem. O Harari tem uma teoria por trás? Qual é a teoria que ele traz por trás? Né? Qual é a base teórica que ele tem por trás? Né? Então ele não tem uma escola de pensamento, não tem uma ciência e não tem uma teoria. E aí o que acontece? Ele fica mais ou menos que nem aquele comentarista de escola de samba, comentarista de futebol, que olha para as coisas e dá a opinião dele, pessoal, por incrível que pareça, a partir de algumas coisas que ele fez o estudo, mas muito da subjetividade dele, da formação que ele teve, inclusive antes de ter escrito o Sapiens. Porque ele vai dar a opinião dele a partir daquilo que ele coloca. A gente, como bimodais, a gente não vai dar uma opinião, se a gente estivesse posicionando em relação à escola, que não seja a partir das premissas que a gente tem. A gente não pode dizer, olha, a gente acha isso, acha aquilo, né? A gente tem uma avaliação. E eu me lembro, e aí eu volto a falar do Pierre Levy, quando o Pierre Levy disse, olha, o digital é um fenômeno social recorrente, e ele vai trazer, aí ele vai puxar a gente para dentro da Escola Canadense de Comunicação, em que o Innes não disse que era um fenômeno social recorrente. Ele vai começar a estudar coisas a partir dessa preponderância da mídia como o fator mais importante da história. Então vai se fazer uma revisão de como se analisa a história. Essa é a base do que o McLuhan fala. Isso dá uma escola de comunicação, por quê? Porque o McLuhan percebe, cara,
isso dá uma escola, e aí você vai ver todos os livros do Innes, do McLuhan, do Havelock, eles olham para a história sempre procurando onde é que estava a mídia, qual foi a mudança de mídia que mudou, de que forma impactou. Então você traz uma visão de mundo, você traz uma escola de pensamento, aí você constrói a tal da antropologia cognitiva. Você vai olhar para a jornada do ser humano a partir das mudanças de mídia. E aí você então cria uma teoria, que você diz, mudou a mídia, mudou a sociedade. Então preste atenção nas categorias que a gente está trabalhando. Você tem uma escola de pensamento que se forma a partir de um absurdo filosófico, que é também o que o McLuhan diz, que o ser humano, né, que as tecnologias são uma extensão do ser humano, absurdo filosófico, um absurdo teórico. A mídia, quando muda, muda a sociedade. E a partir daí a gente constrói uma base. Aí a gente vai analisar o digital como um fenômeno social recorrente, que é um fator detonante, e aí que dá pra gente. E aí sim, eu até descobri que o meu orientador faleceu, eu não sabia, tinha perdido o contato. Foi ele que disse para mim, falou do Thompson. Na ciência da informação, essa questão da quantidade, mudando as formas dos sistemas, é uma coisa, digamos assim, bastante usual. Então, assim, se aumentou a população, a gente vai mudar a forma do sistema. E aí a gente incorporou autores da ciência da informação para agregar na escola, dizendo, mudou a mídia, mudou a sociedade, aumentou a população, você tem a necessidade de mudar a mídia. E aí você então introduz a ideia da mudança do comando e controle. E aí a gente então sai da antropologia cognitiva e vai para a antropologia da sobrevivência. Então a gente estrutura uma forma de olhar para o mundo. O Harari não. Aí o próprio Fernando falou, não, mas o Harari ele trabalha com a ideia da antropologia, da história a partir da biologia. Isso não é uma escola de pensamento. Isso não é uma teoria. Ele procura, de alguma forma, fazer coisas. Então ele é um historiador. O Harari é um historiador que faz no livro Sapiens coisas interessantes, que traz o Sapiens de forma oportuna. E depois desse momento que ele faz o sucesso, ele passa a opinar sobre tudo. Mas ele passa a opinar sobre tudo, me desculpe, mas sem base científica. Sem uma teoria que o sustenta. Aí você pode falar sobre tudo. E aí eu acho que me parece que quando entrar na leitura dos capítulos, o que o Harari pensa, né, vem antes do que ele escreveu o Sapiens. Ou seja, ele não se utiliza da teoria para fazer análise. Coisa que, por exemplo, toda vez que eu vou fazer algum tipo de análise, eu vou ver como é que essa pergunta pode ser respondida nas limitações das nossas teorias, das nossas e tal. Isso me amarra. Ela me liberta do pensamento passado, mas ela me amarra para poder entender. Eu não tenho liberdade total para dar palpite sobre tudo. Porque senão vai ser o Nepô dando palpite sem as bases teóricas. Então a gente vai dizer por que a gente vai tentar afirmar por que isto é assim. Então, por exemplo, já nessa discussão inicial, na introdução, ele vai terminar aqui dizendo o seguinte. É aqui na página 18, ele vai falar. Após uma reflexão íntima, optei pela discussão livre e não pela autocensura. Se não criticarmos o modelo liberal, não seremos capazes de corrigir suas falhas e ir além dele. Né? Então, qual foi a percepção que eu tenho? A percepção que eu tenho é o seguinte, aplicando a nossa teoria, se a gente aumenta a população, nós massificamos a produção. Quando a gente massifica a produção, a gente centraliza o comando e controle. Então, do ponto de vista teórico, o século passado foi um século centralizador. Não estou falando de liberal e não liberal. Eu estou falando de centralismo e de centralismo. O século passado foi um século de centralismo. Aí entra aquela discussão da narrativa, que a Vivian colocou, né? Houve uma narrativa e houve uma prática centralizadora. Todo o século. O comunismo, o nazismo,
o fascismo, né? A própria centralização do sistema capitalista. Tudo isso aconteceu por quê? Porque é um efeito midiático, demográfico, midiático, que leva ao comando e controle mais centralizado. Aí ele vai dizer, vamos melhorar a discussão do liberalismo, mas a gente teve liberalismo no século passado? É como se o liberalismo fosse uma coisa que navegasse e que voasse sozinha. Não voa sozinha. É impactado por isso. É aquela história do Henry Ford, aumentou, que a Milene está escrevendo um artigo dela agora aí, que ela usou o Henry Ford. Você pode usar qualquer carro, qualquer cor de carro, desde que seja preto. É o filme Tempos Modernos do Charlie Chaplin, da esteira e ele ali apertando o parafuso. Por quê? Porque precisa aumentar a produtividade, porque aumentou a população. E foi esse aumento de produtividade que permitiu os 7 bilhões. Só que a gente perdeu capacidade da personalização. Então ele vai criticar o liberalismo como se o liberalismo fosse uma coisa que não está impactada por tudo isso. Faz sentido falar em liberalismo? Ou faz sentido dizer que nós estamos saindo de um forte movimento de centralização, de um centralismo, e que nós estamos, a partir da chegada do digital, indo para um descentralismo? E que a gente vive ciclos centralizadores e descentralizadores na sociedade, como aconteceu pós-Idade Média, saindo da centralização das organizações da Idade Média para a descentralização, que deu a possibilidade de criar a sociedade contemporânea, que permitiu a gente superar as crises da Idade Média, criar novas crises e agora resolver essas crises. E aí ele está falando da crise do liberalismo. Ele está usando uma análise do liberalismo que é pré-sapiens, antes dele chegar no sapiens. Qual é a base teórica para ele dizer que o liberalismo está em crise? Está em crise de que maneira? Qual é a base que ele está colocando? Então eu acho que isso fortalece muito a nossa possibilidade. O que eu digo, eu sempre brinco, as pessoas podem dizer que as bases conceituais da escola são uma merda. As bases conceituais dos bimodais são uma merda. Eu não concordo nada com as bases conceituais dos bimodais. Ok, mas elas são coerentes. Elas têm uma coerência interna. Ela é um muro que é todo lisinho. Foi sendo o tempo todo trabalhado. Agora, para questionar essas bases, para a gente projetar o futuro, você vai ter que fazer essa revisão teórica. Se você não fizer essa revisão filosófica teórica, né, que foi o que o Pierre Lévy sugeriu, olha, mudou a mídia, mudou a sociedade, mudou a civilização, e aí a gente não tem isso dentro das ciências humanas, o Harari não compra isso. E aí ele então fica, como todos os autores, na minha opinião, sendo um analista de futebol que está dando as opiniões dele a partir do seu sentimento, daquilo que ele sente em relação ao futebol, em relação à escola de samba, etc. Isso, para mim, não é científico. O que vocês dizem? Bom, pessoal, vou fazer aqui Aqui nós estamos já falando do quarto vídeo, do quarto áudio, né? E sobre o livro 21 lições para o século XXI, do nosso querido amigo Harari. E hoje eu vou fazer especialmente diferente, andando de bicicleta. Vou fazer nossa gravação na bicicleta, porque eu acordei com várias ideias, queria compartilhar elas fresquinhas com vocês. Uma coisa que eu acho interessante é que nesse quarto vídeo eu percebi que mais do que discutir o livro 21 lições, eu estou diante de um fenômeno. Eu tenho um desafio intelectual de entender o fenômeno Harari. Porque o Harari não é um livro mais, ele não é só o 21 lições, ele é um fenômeno. Ele vendeu milhões de livros, ele veio no Brasil como uma celebridade, né?
participou de eventos assim caríssimos, deu entrevista na televisão. Então, bom dia, campeão. Então ele é um fenômeno. É a chamada pensador celebridade. E no vídeo 3, eu perguntei qual era a teoria que o Harari tinha desenvolvido, e agora eu estou trabalhando com a ideia de que a gente tem dois tipos de pensadores para a gente poder analisar. Eu acho que o Harari ele se enquadra no que eu vou chamar de pensador genérico, pensador generalista. E existe um outro tipo de pensador, que é o pensador teórico. Qual é a diferença? O generalista, ele pensa sobre coisas, pode ter coisas interessantes, né, sacadas, insights, para a gente poder, bom dia, para a gente poder pensar. Peraí que eu vou defender o microfone aqui, senão vai ficar muito vento essa gravação. Peraí. Isso. Então, o pensamento dele é um pensamento que eu vou chamar de pensamento generalista. E o pensamento teórico, que é o que eu estava cobrando dele, ele não é um pensador teórico. O que é o teórico? Um pensamento teórico, quando o cara vai abordar problemas a partir da teoria, ele é um cara que tem que, basicamente, fazer conceituação, classificação, né? E estuda a partir das forças que ele vai perceber, da essência das forças, aí entra a filosofia, do movimento das forças, e aí ele vai procurar recorrências. E é isso que a gente fez na escola e é isso que a gente trabalhou, né? Quando a gente pega o Pierre Levy vai trabalhar as recorrências. Então é um pensamento mais teórico, em que ele vai tentar procurar recorrências para poder entender esse novo século. O Harari é um pensador generalista, genérico, é um pensador não teórico, não preocupado com a teoria. Ah, Nepo, então você acha que o que ele pensa não vale a pena só por causa disso? Não, peraí. Quando eu vou fazer essa análise, eu quero aprender. Quando você estuda, quando você lê um livro, você quer aprender com. E aí você aprende como? Você vai tentando classificar. Então, na verdade, eu estou estudando o fenômeno Harari. E o livro, ele é uma espécie de motivador para a análise do fenômeno, que está no terceiro livro, virou um pensador celebridade. E aí, então, a gente tem que entender esse fenômeno do pensamento celebridade e classificar. Tem outro pensador também, que não é pensador celebridade, nesse nível do Harari, que é um pensador, bom dia, generalista, que é o Clay Shirk. É um cara com bons insights, mas ele não é teórico. Ele tem umas sacadas legais. Ele, por exemplo, trouxe a ideia aquela frase, por exemplo, nós não vivemos um problema de excesso de informação, mas de filtro. Não vivemos um problema de excesso de informação, mas de filtro. É uma frase genial, né? Só que ele não quis desenvolver uma teoria sobre isso. É uma sacada dele. Ele vai falar também de cultura da participação. Então os livros dele, por exemplo, do Clay Shirk, são histórias que são contadas e ele vai chegando a algumas conclusões sobre essas histórias. Então ele é um pensador generalista, que tem insights bacanas, mas não é um cara que tem pretensão teórica. O teórico, basicamente, procura recorrências.
E ele se amarra nas recorrências, ele gira em torno das recorrências. Então isso é uma coisa fundamental para a gente poder entender o Harari e a função. No meu caso, que tenho a pretensão de ser um pensador teórico, é de você estabelecer as classificações, né? Só um minuto. Aí fez um gol no final, já botou a camisa. Ah, peraí, cara. Então, essa característica do Harari, ele é um pensador generalista. Então eu não vou ficar mais cobrando do Harari, como eu estava no vídeo 3, porque eu falei, qual é a teoria do Harari? Ele não tem teoria. Ah, então é obrigado a ter teoria? Não, não é obrigado. Então a gente vai classificar e dizer, olha, quando eu vou analisar um pensador não teórico, eu vou pensar nos insights que ele tem. Quais são os insights bacanas que ele vai trazer? Eu não vou atrás de recorrência. Não é, já passa a ser um cara que não vai te ajudar a entender de maneira mais metodológica, né, de maneira mais estruturada o que está acontecendo. Ele vai ter insights. Quais são os bons insights, quais não são os bons insights. Então, essa é uma primeira classificação. Ele é um pensador generalista e que faz sucesso e que vira um pensador celebridade, que aí é uma outra discussão sobre a demanda que as pessoas têm, né, sobre essa celebridade. As pessoas... temos um problema que a gente vive, que as pessoas não valem pela lógica do discurso, mas pelo posicionamento dela em relação ao conhecimento, à celebridade. Então, as pessoas não avaliam um pensador apenas pelo que ele está dizendo. As pessoas precisam de uma certa celebridade. Então, isso aí a gente pode conversar mais adiante, é um tema aberto. O Harari virou um pensador celebridade, então ele é um pensador generalista celebridade. E por ser celebridade, ele, a partir do critério dele, ele começa a dar opinião sobre tudo. Mas não são opiniões baseadas numa teoria, são opiniões baseadas nas impressões dele, que podem ser bacanas ou não. E uma outra classificação, bom dia, que eu acho importante, e aí vai fazer uma diferença entre ele e o Clay Shirk, por exemplo, entre ele e outros pensadores, digamos, generalistas, talvez até o próprio Matt Ridley, que apesar de trabalhar com, né, o estudo das trocas e tal, ele não faz uma teoria sobre esse assunto, ele não se propõe a isso. O Harari, aí vamos para uma outra classificação. O Clay Shirk é um pensador generalista, o Matt Ridley é um pensador generalista e o Harari é um pensador generalista. Ele não se propõe a desenvolver uma teoria, não é obrigado. Simplesmente isso. Então a gente vai, quando vai ler um pensador generalista, diz, olha, vou ler um pensador generalista. O que eu consigo tirar desse trabalho? Insights. Eu não vou tirar uma teoria, não vou tirar uma forma de pensar o mundo que me estruture a maneira de pensar. Eu vou ali buscar insights interessantes. Então, por exemplo, se você for ler meu livro Administração 3.0, é a tentativa do desenvolvimento de uma teoria. Você pode não gostar, pode achar que é fraca, pode achar que é incipiente, mas ali tem uma tentativa de estabelecer uma teoria de classificações e de recorrências. Então eu me proponho a ser um pensador teórico. Não quer dizer que eu seja ou não. E não tenha nenhuma arrogante nisso. É simplesmente uma forma de você estruturar a tua narrativa. A minha narrativa se propõe a ser teórica. A do Harari não se propõe. Ponto.
E aí o que a gente vai, quando abordar o livro dele, quais são os insights interessantes que ele tem. Tirar de cada um que pode. Então ele é um pensador generalista. O Pierre Lévy é um pensador mais teórico, porque procura recorrências. Né? Ele não é tão metodológico assim, o Pierre Lévy, mas ele procura recorrências. Dito isso, nós temos uma outra classificação importante. O Harari, ele parte de uma visão platônica do mundo. Então ele é um pensador generalista platônico, porque ele, em vários momentos, você encontra isso no livro dele, ele diz que a espécie tem uma meta, tem um objetivo, tem um fim. E isso é um pensamento platônico. E por que é um pensamento platônico? Porque Platão dizia que existiam ideias fora do ser humano, e então você ia em torno dessas ideias. Então no momento que você diz que o ser humano precisa de um objetivo, e você vai ver no Sapiens, isso você vai ver no livro dele. Então é uma característica de um pensador. Ele é um pensador generalista platônico. Então ele acredita que existe esses objetivos mais gerais da espécie, que a espécie ainda não encontrou, e ele quer ajudar a encontrar. Você pode dizer que a taxa de platonismo dele pode ser maior ou menor, ok, mas ele parte de Platão. O Kleshuk, por exemplo, quando ele fala de cultura da participação, o Kleshuk já é mais aristotélico. Qual é a diferença? É um pensador generalista aristotélico. Por quê? Porque ele vai falar da vida aberta. O Aristóteles não tem, ele questiona o conceito de que, bom dia, que existem ideias do lado de fora, que nós vamos nos aproximar dessas ideias. Ele simplesmente diz, o ser humano é tudo em aberto, e ele vai caminhando na direção do que é melhor para a espécie. Então não existe um objetivo. E isso vai dar vários... É a linha mestra de divisão entre os pensadores. Os pensadores que acreditam, aí sim, na ordem espontânea, e os pensadores que acreditam numa ordem dirigida. O Harari, não é que ele assume isso, mas pelo que ele diz, a forma que ele diz, as questões que ele coloca, e se você disser, se alguém colocar a espécie, o objetivo, a meta, o caminho, não sei o que, pronto, você já vê logo que ele é platônico. Porque ele sabe a meta, ele sugere que as pessoas sigam aquela meta, e ele vai exatamente dizer isso em vários momentos do livro, isso vai ficando evidente. Então eu preciso classificar o Harari como minha cabeça classificatória, que eu trabalho com ela o tempo todo, para eu poder aprender alguma coisa. Então o Harari é um pensador genérico, platônico, e é por isso que eu me identifico pouco com ele. Eu me identifico mais com os pensadores, de maneira geral, sejam teóricos ou generalistas, aristotélicos, que não têm essa visão. E quando a gente fala de descentralismo, a visão aristotélica, ela ganha ascensão. Aristóteles, ele ganha ascensão nos momentos de descentralismo, porque o descentralismo, o Aristóteles, é a base do pensamento da ordem espontânea. Que as pessoas, como a coisa é em aberto, as coisas vão sendo construídas de baixo para cima, da periferia para o centro. Então não existe uma visão central, existe um objetivo central que a gente persegue. Cada um vai viver da melhor forma possível. E aí, então, isso é a base, na minha opinião, para a ascensão do descentralismo, que tem a ver com a uberização, que tem a ver com tudo. Por isso que eu acho que o Harari, ele vai trabalhar um pouco na linha pessimista. Porque ele, como a gente está aumentando a taxa da ordem espontânea, ele não vai gostar disso.
porque as pessoas não vão dizer que querem caminhar no caminho que ele acha melhor. Então, isso é uma visão bem geral sobre o negócio, que eu estou fazendo aqui no vídeo 4, talvez pudesse fazer no vídeo 1, mas eu acho que é o amadurecimento do fenômeno. A gente vai em camadas, entrando dentro do estudo. Então, primeiro é isso. Primeiro existe o estudo do fenômeno Harari, em que a gente está usando como pretexto, bom dia, está usando como pretexto o livro 21 lições. E aí a gente já avançou bastante aqui em algumas classificações importantes. E aí o que eu quero procurar no Harari, né? Bom dia, são coisas que vão consolidar esse pensamento, ou vão questionar esse pensamento, né? Vão ter insights que vão ser insights que vão reforçar a ideia do platonismo, e a gente pode até recolher algumas coisas aristotélicas, né? Ele pode não ter uma alta taxa de platonismo e ter alguns insights interessantes. Então, Harari nada além disso, né? Eu não espero do Harari nada além de insights interessantes. E diria que ele não é um pensador teórico, ele é um pensador generalista, que fez um livro lá, o Sapiens, em que ele vai se debruçar sobre a história e fazer algumas considerações e ter alguns insights. É um pouco por aí. O que vocês dizem? Bom, pessoal, lendo aí o primeiro capítulo do livro do Harari, que ele chama Desilusão, o fim da história foi adiado. E algumas pessoas falaram, né? Me lembro, talvez a Cláudia e a Patrícia falaram do conceito do Harari de narrativa. E aí o Harari, ele nesse primeiro capítulo, ele vai falar da política e das narrativas, e aí ele faz uma análise sobre as narrativas do comunismo, do nazismo / fascismo e do liberalismo, né? E aí ele coloca tudo junto e faz uma crítica, né, de que a narrativa liberal estaria também sofrendo, né? Quer dizer, foi a que mais resistiu, mas estaria sofrendo também um momento de reflexão e de questionamento. E o que eu acho que é interessante, e aí eu acho que a gente sempre tem que pegar os conceitos e trabalhar com os conceitos dentro de uma determinada medida. Porque quando a gente fala de narrativa, é uma proposta, a ideia da narrativa, ele está substituindo ideologia por narrativa. E aí ele vai desenvolver a ideia, né, de que as narrativas, as ideologias comunista e fascista não resistiram, uma não resistiu à guerra, né, e a outra não resistiu no tempo, e que então sobrou a narrativa liberal, a ideologia liberal. Só que, quando a gente vai fazer análise, a gente vai ver que as narrativas ou as ideologias, as propostas de ideologias fascistas, nazistas e comunistas, elas tiveram um breve período de tempo, não viraram cultura, não viraram um projeto sustentável no médio e longo prazo. Então a gente não pode comparar uma coisa que houve uma tentativa durante um período e não funcionou, que as pessoas tentaram sair, que gerou uma violência muito grande, com outra que está operacional. Porque uma foi um problema estrutural e a outra nós temos um problema conjuntural. Então, quando a gente fala de narrativa, a gente tem que dizer a narrativa, o ser humano usa narrativas e ideologias para criar uma proposta de cultura. Funcionou sim ou não? Se funcionou, que é o caso do liberal, funcionou durante um período, né? Então, a gente está vivendo hoje uma crise daquela narrativa, e essa crise tem a ver com o quê? E a análise da nossa escola? O aumento demográfico, né? Que gerou, então, uma crise conjuntural e não estrutural. O que eu estou denunciando aqui é uma comparação de duas coisas que não podem ser comparadas.
Uma coisa é quando eu falo de uma narrativa aberta e a outra quando eu transformo essa narrativa numa cultura. Então você não pode dizer que existe uma crise do liberalismo, né, da mesma maneira que houve uma crise do comunismo ou que houve uma crise do fascismo, que foram períodos de tempo que não se transformaram em cultura. Nós temos uma cultura liberal. Essa cultura liberal tem uma crise conjuntural em função, na minha avaliação, do aumento demográfico. Então, uma coisa é você questionar os alicerces das narrativas fascistas e comunistas, e outra coisa é você questionar os alicerces, né, da narrativa ou da ideologia liberal. Porque como ela está sendo praticada em muitos países, em vários lugares, e você está tendo problemas, é porque a gente está vivendo realmente, e aí sim estamos vivendo uma crise, né? Mas não uma crise da narrativa, dos alicerces, dos conteúdos, da filosofia, mas a crise da operacionalização, da metodologização desse processo, que precisa ser recolocado a partir da chegada dessa revolução que a gente está passando. Então, os conceitos estão mal colocados, e é importante para o nosso trabalho é perceber que existe uma diferença entre uma ideologia e uma ideologia narrativa barra ideologia ou ideologia barra narrativa, e a outra coisa é uma ideologia barra narrativa que vira cultura e que é implantado e que há uma adesão, né, uma zona de atração para as pessoas para aquilo. Então, nesse momento, você vai viver um outro tipo de crise, que não é a crise do conceito, a crise do alicerce, é uma crise da metodologia, que é diferente. E aí sim há uma crise de metodologia, há uma crise de conceito, há uma crise operacional, que é o aumento demográfico, provocado inclusive pelos méritos do sistema que a gente está vivendo e não pelo demérito. Então a gente está comparando duas coisas. Então a discussão sobre narrativa, para mim, é uma discussão que não leva a gente adiante. O que vocês dizem? Bom, pessoal, ainda estou no capítulo 1 do Harari, e o que acontece normalmente, e aconteceu isso em outros livros, que você vai mergulhando nas entrelinhas, você vai mais ou menos diagnosticando o pensamento do autor, e depois a leitura dos outros capítulos fica rápida e às vezes até se abandona. Foi o que aconteceu em outros livros, nessas leituras que a gente faz críticas, porque você vai pegando o estilão do cara, né, a pegada da pessoa. Então, pelo capítulo 1, você vai ter ali, e aí é engraçado assim, se você botar o livro do Matt Ridley, O Otimista Racional, você bota do lado o Harari, que a gente poderia dizer que é o pessimista emocional. É claramente isso. O Harari não está defendendo de maneira lógica os alarmes que ele está fazendo. Nesse capítulo, ele vai fazer um alarmismo, né, falando até do fim da civilização, do desemprego em massa, que as pessoas vão ficar totalmente abandonadas, que existe uma elite econômica, uma elite global, né, e que a gente está sendo conduzido por engenheiros, cientistas, empresários que não sabem o que fazem, né? E em nenhum momento, o mais engraçado de tudo, que em nenhum momento, para o nosso amigo Harari, existe uma coisa chamada consumidor. Que as empresas, elas ganham dinheiro como? Que as empresas ganham dinheiro? Elas vendem para alguém, né? E todo o pensamento que vem do outro lado, que é o otimista racional do Matt Ridley, é exatamente quando você aumenta as trocas, quando você empodera as pessoas, você aumenta a possibilidade de mais gente estar participando. E para o Harari, a única participação possível é através do debate político com os políticos profissionais que estão em crise. E essas organizações que o Harari tanto tem questionado também estão em crise. Com os empreendedores hoje com outra pegada, com outra maneira de pensar. O Harari está fazendo um discurso, eu botei o título desse artigo, né, que o Harari é um futurista de retrovisor. O Harari está fazendo um discurso para o século passado, para as pessoas que estão com medo desse futuro.
Eu não entrei nesse livro do Harari achando que eu ia, porque o Sapiens teve coisas interessantes, mas o Harari ele foi ganhando, ele foi virando uma celebridade e ele foi perdendo o contato com a lógica, com os dados, com a informação. Então ele diz, estamos à beira de um desemprego em massa. Em que momento da história novas tecnologias trouxeram desemprego em massa que ninguém mais podia trabalhar? Quando surgiu o carro e aí o pessoal das carruagens iam perder o emprego, quando surgiu a prensa que os copistas perderam o emprego, né? O número de empregos que surgiram a partir daí, todo um debate que existe na sociedade sobre o espiral do ser humano na pirâmide de Maslow. Se você resolve o problema, se você barateia o custo das coisas básicas, sobra mais dinheiro para fazer coisas acima da pirâmide. Então as pessoas passaram a fazer yoga, fazer cursos de inglês, fazer curso de francês, curso disso, curso daquilo, curso de tantra, curso disso, né? Se sobra dinheiro, as pessoas vão gastar em coisas cada vez mais sofisticadas. As pessoas vão ter cachorro em casa, vão ter gato, vai ter o passeador de cachorro, vai ter o cara que corta o cabelo do cachorro, que pinta o cachorro, tem o acupunturista de cachorro. Então você vai criando coisas, porque as pessoas estão vivendo. Então, assim, é um alarmismo total. O Harari, por incrível que pareça, nesse livro dele, ele está se agarrando, fazendo um discurso para as pessoas que estão perdendo nesse novo século. O Harari é platônico. O que é um cara platônico? Platônico o Platão tinha uma ideia de que existiam ideias fora da sociedade. E que o ser humano, conforme ele ia caminhando, ele ia se aproximando dessas ideias. Esse pensamento platônico é o pensamento centralizador. Que alguém sabe o caminho e as pessoas precisam desta pessoa que vai reintermediar o caminho porque sabe. Essa é a base das religiões. Né? Existe algo do outro lado que eu sei qual é. Alguém veio e disse como é que faz. É o pensamento platônico. As religiões são platônicas. Né? Os grupos políticos centralizadores são platônicos. E os grupos políticos descentralizadores são aristotélicos. Né? Em que o ser humano vai sobreviver da melhor forma possível. Então os aristotélicos acreditam na capacidade de discernimento das pessoas. Os platônicos não, que eles têm que tomar conta das pessoas. Então, na introdução ele fala, eu estou aqui, vocês precisam de mim, vocês estão trabalhando, vocês não estão sabendo o que está acontecendo no mundo. Vocês precisam do Harari para eu guiar vocês. Precisa de mim aqui para dizer, olha aí, ó os políticos não estão se apercebendo o que está acontecendo. Os empresários não sabem o que estão fazendo, os cientistas não sabem. Eu sei. Olha aí, estou alertando os políticos para eles controlarem o que está acontecendo. O Harari é o filósofo, né? O pseudo-filósofo desse mundo que está se acabando. Ele está defendendo o século XX, ele está defendendo o mundo 1.0. Ele não está entendendo o que está acontecendo nesse mundo 2.0. Ele, em vez de trazer luz, ele está trazendo mais caos, mais escuridão. Não apresenta nenhuma lógica. Eu já não quero que o Harari traga teoria. A gente já viu aqui que ele não é um pensador teórico. Ele não quer trazer uma recorrência. Mas aí você vai atrás de insights. Mas os insights, até esse primeiro capítulo, na introdução do primeiro capítulo, né, o Harari está defendendo, está aterrorizando as pessoas. Primeiro porque ele cada vez fica mais importante, vai cobrar mais a palestra, vai lançar cada vez mais livro, vai ficar cada vez, né? É uma celebridade. Eu faço uma aposta, não sei se estarei vivo para ver, mas daqui a alguns anos, uma década, o Harari vai acabar, ninguém vai ler Harari. Ninguém vai ler Harari. Porque tudo que ele está falando simplesmente vai se ler Matt Ridley. Que vai dizer, o Matt Ridley dizia, né, tinha essa visão otimista e realmente aconteceu. Por quê? Porque nós estamos indo para a descentralização, empoderamento das pessoas. É um renascimento que está havendo na sociedade. Que vai resolver através de tecnologias, como é o caso lá da privada do Bill Gates, naquela série, que o Bill Gates consegue resolver o problema do saneamento através de uma privada.
que ele desenvolveu lá, que precisa baratear, mas que inicia o processo. Então ali mostra que uma série de problemas gravíssimos, que já vêm sendo resolvidos pelos números, e aí tem alguns livros que falam sobre isso, que os números são extremamente positivos, que apesar de tudo, são extremamente positivos em relação à redução de vários problemas. Mas as pessoas estão, né, elas vendem o alarmismo, elas vendem um pessimismo para que elas sejam importantes para este mundo descentralizado. Estou extremamente decepcionado com o nosso amigo Harari, pelo fato dele não estar trazendo lógica, ele está trazendo susto. Vamos ver na continuação e até onde que eu vou aguentar ler o livro do Harari. O que vocês dizem? Bom, pessoal, peguei uma frase aí do Harari que eu acho que expressa bem a minha percepção sobre o Harari, né, em que ele diz: o ser humano cria tecnologias, mas não sabe usar sabiamente. Uma frase totalmente genérica, em que você simplesmente coloca uma discussão abstrata e que vai se repetir ao longo, né, da introdução e do primeiro capítulo, e eu estou só dizendo que eu estou só no primeiro capítulo, mergulhando nas entrelinhas, que é assim que se tem que fazer. Perceber qual é, da onde parte o autor, qual é o objetivo, e depois, então, a partir daí você vai vendo se isso se reforça ou não nos capítulos. Eu agora vou pular para a conclusão, né, e vou ver até onde que eu vou nesse mergulho do Harari, porque algumas coisas já estão ficando evidentes. Então, uma coisa que eu digo para vocês é o seguinte: o Harari, ele é um representante desse mundo que está se acabando e está resistindo ao novo. O Harari é platônico, e todo platônico tem por tendência as ordens controladas e não as ordens espontâneas. Então nós estamos aí num embate, nesse novo mundo, entre os pensadores das ordens controladas e os pensadores das ordens espontâneas. A escola fez opção das ordens espontâneas ao escolher o Pierre Levy e a escola canadense, que quando o McLuhan diz: não importa o conteúdo da televisão, tecnologias modificam a forma e modificam o cérebro do ser humano. Isso é ordem espontânea. Isso é ordem espontânea, né? Ele não está amarrado no que vai acontecer dentro da televisão, etc. Ele está preocupado. Totalmente diferente da escola de Frankfurt, que era platônica, que também na área de comunicação, que só estava preocupada com o conteúdo e não com a forma. Então, esse movimento que a gente está tendo, nós estamos tendo, né, o resgate dos autores das ordens espontâneas. Quando o Pierre Levy fala de inteligência coletiva, quando você pega o Klesher que fala de cultura da participação, quando você fala da sabedoria das multidões, tudo isso é ordem espontânea. Quando a gente fala do Waze, quando a gente fala do Uber, quando a gente fala... Tudo isso é ordem espontânea. As pessoas não estão preocupadas o que o motorista do Uber vai falar para aquele passageiro, etc. Tal. Basta saber as estrelinhas através de um índice geral. Tudo isso é ordem espontânea. E essa coisa da ordem espontânea assusta muitas pessoas da ordem controlada. Então, o Harari, ele passou a ser uma espécie de o guru do século passado, com um verniz pseudocientífico, em que ele escreve um livro interessante, que é o Sapiens, não resta dúvida, em que ele é oportuno, quando ele coloca para debater o Sapiens, que eu acho que a gente precisa debater o Sapiens. Ele é oportuno quando fala da revolução cognitiva oral e faz toda a mudança, explica como é que foi aquela mudança, né? Não entra na linha dos canadenses, porque ele não é da ordem espontânea. Aí ele começa, e ali eu já tinha percebido, que ele começa a criticar a espécie. Então, a diferença que tem, você vai pegar, por exemplo, dentro desse debate que a gente tem hoje, né, a diferença do Adam Smith para o Karl Marx, por exemplo. O Adam Smith é o cara da ordem espontânea. Ele vai aprender com o passado. Ele não quer julgar as pessoas. Ele quer entender como é que a espécie resolve seus problemas a partir da pesquisa.
E o Marx vai ao contrário, ele vai dizer, não, apesar de ter sido assim, 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 vamos criar um mundo a partir do que eu acho que seria legal, que é platônico. E o aristotélico o mundo vai sendo criado a partir das ordens espontâneas. Então, esse é o embate que está no livro do Harari. A ordem espontânea versus a ordem controlada. E o Harari é um defensor da ordem controlada. Está lá, evidente em vários momentos. No momento que ele critica. E aí, nessa frase, você tem um resumo disso. Ou seja, o ser humano usa as tecnologias, mas não com sabedoria. Quais tecnologias que a gente não usa com sabedoria? A própria bomba atômica que nós tivemos, que foi usada no momento de extrema radicalização do mundo, no final de uma Segunda Guerra, para fechar uma guerra, para evitar mais problemas, que se joga uma bomba atômica, duas, na verdade, se imaginava que o mundo ia acabar. E até hoje foram só aquelas que foram lançadas, com todas as coisas que aconteceram. Então, né, não existe para o Harari, não existe no livro do Harari a palavra, pelo menos até esse capítulo que eu fui, a palavra consumidor. Não existe consumidor, não existe consumo. As empresas fazem o que elas querem com a sociedade, né, a despeito de ter ou não consumidor. Então ela vende para quem? Empresas vendem para quem? Né? Então, assim, o consumidor regula as empresas, ainda mais agora, com muito mais poder. As empresas estão sentindo isso, estão se adaptando. O discurso hoje no mercado é todo foco no consumidor. O consumidor com muito mais poder que tinha antes, o cidadão com muito mais poder que tinha antes, com muito menos possibilidade de ser manipulado como era antes. É exatamente o inverso. E ele fala que não, as pessoas estão trabalhando, todo mundo calmo, tranquilo, e precisa de pessoas que nem o Harari, que estão pensando essas questões maiores e vendo essas jogadas, né, de uma elite global, que ele inventa essa elite global. Aonde está essa elite global? Essa elite global que inclusive está em crise, vendo as fintechs avançando, né, percebendo aí a quebra de uma série de monopólios e paradigmas. Então o Harari representa esta ordem controlada, representa todo um passado que está olhando para esse futuro de forma muito pessimista. Todos os platônicos, e aí isso fica uma lição para a gente, todos os platônicos serão pessimistas em relação ao futuro. São pessoas que representam a ordem controlada. Todos os aristotélicos serão otimistas em relação ao futuro, porque você vai aumentar a ordem espontânea. Aristotélicos acreditam na ordem espontânea. Platônicos acreditam na ordem controlada, que regulam os conteúdos que vão circular na sociedade. Os aristotélicos não se preocupam com os conteúdos, desde que as pessoas tenham liberdade para sobreviver e caminhar. Então, o Harari é o representante da ordem controlada. E você vai ver isso no livro. Aí, até aqui no debate, o pessoal falou, não, mas ele não é pessimista em relação ao futuro. Né? Ele não é pessimista, assim, desde que as pessoas discutem o Harari, desde que os políticos sejam chamados para o debate, como se... E aí ele diz, não, os cientistas, os engenheiros, os empresários, não sabem o que eles fazem. Quem que sabe o que eles fazem? São os consumidores, são os cidadãos, que vão comprar ou não, que vão consumir o Uber ou não, que vão consumir o Waze ou não, que vão consumir o Airbnb ou não, que vão votar em determinados candidatos ou não. Então existe uma regulação que é feita pela ordem espontânea, é isso que as pessoas acreditam. Por isso que o Matt Ridley é otimista racional no livro dele. Né? E por isso que o Harari ele é um pessimista emocional, porque as argumentações do Harari não se sustentam. Elas não se sustentam. Inclusive, ele não usa o Sapiens, o livro Sapiens, para as argumentações dele, até a página que eu li. Aí você vai dizer, não, Nepo, da página tal em diante, muda radicalmente. O Harari é totalmente outro. Pode acontecer, mas não é isso que acontece. Você tem a base filosófica, analisa tudo do mesmo jeito. Então, o que eu estou trabalhando a base filosófica do Harari é da ordem controlada. É platônica, né? E ele quer
a intromissão, a regulação dos políticos para que se possa controlar esse novo mundo do qual, na minha opinião, ele não entende. Estamos na página 26, o Harari ainda não falou do aumento populacional. Ele fala da crise do liberalismo, mas não fala da crise demográfica. Ele coloca liberalismo igual a comunismo, igual a fascismo em crise. Todos tiveram crise. E não uma crise cultural, que eu já falei isso antes. Ele não fala de demografia, ele não fala de consumidor. Então ele vai montando um cenário alarmista, né, para que um centro possa voltar a controlar, porque o que ele está dizendo? Vocês estão criando muita ordem espontânea e isso não vai dar certo. Nós não podemos acreditar nas pessoas que estão aí preocupadas no seu dia a dia. Precisa de alguém, precisa de políticos, precisa de Hararis para mostrar o caminho, que é a ideia do Platão. Precisa dessa ordem controlada. Então esse embate é o embate do século. E o Harari é o representante da ordem controlada. É uma celebridade que se coloca como um pseudocientista, que na verdade ele não tem argumentos, né? Não tem teoria, a gente já falou sobre isso, para defender determinadas ideias e conceitos que são muito boas para quem não quer que as mudanças aconteçam. É isso. Eu sou Matt Ridley na veia, otimista racional. E o Harari, na minha opinião, é um pessimista emocional. Com pouca informação, pouca argumentação nessa linha. Por aí. Bom, pessoal, o áudio 8, conclusão da leitura do livro do Harari, que eu falei, foi uma decepção decepcionante. Porque eu li o Sapiens, pulei o Homo Deus, cheguei no 21 lições, já desde o primeiro momento já achei o título estranho, ninguém faz lições, poderia ser 21 questões para o século XXI, 21 dúvidas em relação ao século XXI. O Harari já tem lições para dar para um século que não está começando, né? Ele abandona, na minha opinião, a lógica, abandona a ciência, primeiro ele não quer fazer teoria, né? E ele resolve se alinhar, na minha opinião, com uma visão bem preconceituosa em relação ao futuro, baseada em vários paradigmas que estão aí, né, de pessoas que estão perdendo com esse futuro. Ele chama o tempo todo os políticos para intervirem, para regularem, né? Coloca claramente que o cidadão está aí trabalhando, perdido, que ele precisa de um Harari para ajudar ele. Fala dos cientistas, fala dos engenheiros, fala dos empresários que não sabem as consequências que vão acontecer, que o ser humano não sabe usar as tecnologias sabiamente, um descrédito total na espécie, né? E que nós precisamos de pessoas como Harari para trazer à luz. Ele é quase como se fosse o Messias, né? O Moisés que está subindo na montanha e trazendo as 21 lições debaixo do braço, né? Não são os 10 mandamentos, são as 21 lições para guiar a humanidade em relação ao futuro. Não há fundamentação, não há assim, porque quem tem acompanhado as minhas leituras críticas, eu sempre procuro, sempre tem algo em algum livro que você tira de positivo. Eu não consegui achar nada no livro do Harari. Fui agora procurando capítulo a capítulo, fui nas partes finais de cada capítulo para ver como é que ele estava concluindo. Tudo alarmista, o mundo vai, né, o consumidor não existe, as empresas são totalmente desreguladas, existe uma elite global que vai tomar conta. Então, assim, e aí tem pessoas que disseram, não, o Harari não tem uma visão pessimista do futuro. Eu falei, cara, como é que pode não chegar a essa conclusão? Ele é mais do que pessimista, ele é alarmista, porque o cara pode ser pessimista e dizer que talvez não seja, colocar alguma dúvida, ele só tem certezas, né? E que então a única saída é, né, que os políticos vão acordar, e ele fala isso várias vezes, para que possa se tomar uma atitude para regular esse futuro, que é o que essas pessoas que estão perdendo com esse futuro coloque. E eu me alinho, né? E aí para dizer, não, você não gosta de ninguém, ao contrário, fiz uma análise super positiva do livro Otimista Racional, em que a lógica é completamente diferente. Ele fala otimista racional
Tem vários livros saindo aí agora falando, né, das melhorias que a espécie tem tido em relação à pobreza, em relação à melhoria que as pessoas estão tendo em várias situações. Dados que a gente está imerso, né, dizendo que tudo está piorando, mas quando você vai ver os dados, né, em relação à mortalidade infantil, em relação à própria desigualdade, os dados, os fatos, não estão batendo com o discurso que a gente está piorando, né? E aí se mistura comunismo, fascismo, como se fosse uma narrativas. E aí fiz as 21 lições do que eu aprendi do livro do Harari, do que não deve ser feito. Então, assim, é um livro que realmente, para quem gosta de argumento, para quem gosta de lógica, é um livro que irrita. Saí irritado da leitura desse livro. E olha que o livro do Harari, Sapiens, eu tive momentos de irritação e momentos de grande bate-palma. Quem viu lá os meus 25 vídeos, e foram 25, aqui são só 8, eu bati palma em vários momentos, cito o Harari. Ele foi muito feliz em lançar um livro, muito oportuno, deve ter demorado bastante tempo para fazer o Sapiens, né? Alguns anos para construir o Sapiens, é uma narrativa interessante, oportuna, e de repente, de ano em ano, ele agora, como se fosse um romance, né? Como se fosse aqueles romances policiais da Agatha Christie, todo ano o Harari vai produzindo um livro. Então ele foi sendo demandado para falar sobre o futuro e ele foi falando. As pessoas estão desesperadas, as pessoas estão assustadas, as pessoas estão com medo, né? E tem muita gente que não está gostando do que está acontecendo, porque está sendo reintermediado, está perdendo valor, poder. Então nada como um Harari para ajudar essas pessoas a botar pilha, botar medo nesse futuro. O Harari fala que os algoritmos vão tomar conta, que a espécie vai ficar, que vai existir uma elite global, que vai ter uma super ditadura e que as pessoas vão perder a importância. É uma coisa assim, do tipo Blade Runner. Me impressiona as pessoas dizerem que vem nesse livro um otimismo. É um livro Blade Runner. Então ele não fala, talvez, a gente precisa tomar... Então o livro todo a gente precisa tomar uma atitude. A gente precisa regular, a gente precisa controlar, quando, na verdade, a gente tem um movimento muito forte de descentralização, de tomada de consciência, de países tomando, né, assumindo, inclusive, os valores liberais, os valores republicanos, reconstruindo esses ideais. Aqui na América Latina isso tem acontecido muito fortemente. Ao contrário do que ele está dizendo, a gente está vivendo um renascimento, em que a gente tem milhões de vídeos, de filmes, de acesso, podendo trocar. A gente tem aí a solução para vários problemas a partir desse novo modelo de comando e controle exponencial que pode ser usado. Então eu tenho assim, uma visão radicalmente diferente do Harari, baseado numa certa lógica, de um fenômeno social recorrente. Para o Harari não existe consumidor, não existe a crise demográfica, né? Não fala da chegada da nova mídia, não fala do novo modelo de comando e controle, não fala do empoderamento do cidadão que está com muito mais poder, não fala que as empresas todas hoje falam em foco no consumo, foco no consumidor, empresas se abrindo para o consumidor, se preocupadas com o meio ambiente. A gente está vivendo aí uma consciência ecológica como a gente nunca teve, tecnologia sendo colocadas, empresas novas que estão pegando dinheiro, tentando resolver problemas antigos com inovação. Quer dizer, então assim, infelizmente não tem nada. Pode ser que eu esteja enganado, pode ser que com a leitura eu fui ficando cada vez mais desgostoso, não tenha conseguido. E aí eu abro para alguém, me manda um zap e diz, pô, eu acho que você não viu tal coisa no livro, na página tal. Aí não adianta você falar no geral. Na página tal coisa assim, acho que você deveria ler. Eu estou aqui com o livro do meu lado, vou ler. Porque realmente fica muito chato você gastar uma grana num livro e não ter nada de bom. O que é bom é você ver que existe o fenômeno, entender o fenômeno, e você fica mais... Porque o fenômeno existe. Ele vende, né? E as pessoas vão dizer, poxa, mas se ele é um best-seller, se ele cobra 130 mil a palestra, se tem milhares de pessoas querendo assistir o Harari, se ele aparece na televisão, alguma coisa de bom deve ter. E aí eu colocaria, será que a gente não seria a expressão exatamente da crise que a gente está passando?
da crise de pensamento que qualquer pessoa que fale qualquer coisa, né, a partir de um determinado posicionamento, quando consegue uma determinada celebridade, as pessoas aceitam qualquer coisa, sem nenhuma lógica, sem nenhuma estrutura, né, sem nenhum embasamento, sem dados. Não tem dados, o livro não tem nenhum dado. Então é triste, mas faz parte da nossa vida, está aí, comentário feito, livro analisado, né, e aberto aí para críticas, a crítica da crítica, não tem problema nenhum. Se algum momento eu tenha sido injusto, eu posso absorver algo de interessante, sou o primeiro a querer saber. Está aberto para vocês poderem me dizer o que vocês colocam.